Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, do capítulo 12. Nós vamos ler primeiro dos versos 1 até os versos 8. E depois nós vamos ler a partir dos versos 12 até o verso 15. Pega a sua Bíblia, leia comigo o texto e Deus vai nos abençoar para uma leitura, para também uma meditação, para nós pensarmos na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem do Senhor. Porque a sabedoria que vem do Senhor, ela une os povos, ela une a igreja, ela une os irmãos. Mas a sabedoria que vem do homem, ela provoca dissensões, ela provoca facções, ela provoca ira, discórdia, divisões. É isso que acontece quando nós não obedecemos e não convivemos de acordo com a sabedoria que vem do alto. Diz assim o texto: Foi Rehoboão a Siquém, porém todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Salomão havia acabado de morrer. E então Roboão foi o seu sucessor. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo que sobre nós impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estivera na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram: Se hoje te tornares servos deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que havia crescido com ele e o serviam. Verso 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhes havia dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Esta é a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento. Esta a sabedoria com os idosos e a longevidade. Na longevidade há entendimento? Será que quanto mais velho, mais sábio, mais entendido? Meus amados irmãos, há um relato para a nossa ilustração de hoje de Pulfanquia. Em 2010, um jornal de Singapura publicou uma reportagem com lições de vida de 8 idosos que haviam sido colhidos para o experimento da sabedoria. Então começaram assim: o envelhecimento traz desafios à mente, abre aspas. O envelhecimento traz desafios à mente e ao corpo, mas também pode levar à expansão em outros territórios. Diz mais,
Diz mais, atenção, a abundância de conhecimento emocional e social. Os cientistas começaram a definir essas qualidades como sabedoria, a sabedoria dos anciãos. A Bíblia fala que somente Deus pode dar sabedoria. De fato, os idosos, meus amados irmãos, sábios, têm muito a nos ensinar sobre a vida. Mas na Bíblia conhecemos um rei, hoje. Esse rei recém-coroado, que não reconheceu isso, que não viu vantagem nenhuma em obedecer o conselho dos anciões, em obedecer o conselho dos mais velhos. Aquele rei ensoberbeceu e se encheu de poder e consultou os seus amiguinhos, consultou os seus coleguinhas de infância, que cresceu junto com ele, que estudou na mesma escola, que brincava as brincadeiras de rua. O rei Salomão, conforme nós havíamos dito, tinha acabado de morrer. A congregação de Israel foi a Roboão com uma demanda. Levaram a ele um pedido, levaram a ele um anseio, levaram a ele uma necessidade do povo. Pediram-lhe que ele aliviasse o trabalho, os impostos que seu pai pesadamente lhe havia colocado sobre o povo. Salomão exigia do povo esse trabalho forçado e esses altos impostos. E então o povo, cansado, pedia a Roboão que lhe atendesse a demanda. Mas veja o que o rei disse no verso 3. Vocês vão embora para a casa de vocês, me dá 3 dias. Nesses 3 dias eu vou dar a resposta para vocês. O rei, então, no verso 6, consultou os anciãos. E os anciãos lhe foram favoráveis e lhe disseram: se você fizer o bem para o povo vai te responder com obediência. Se você tratar bem o povo vai também ser recíproco a você. Porém, Roboão rejeitou o conselho dos anciãos e aceitou a sugestão dos jovens que tinha crescido junto com ele, a partir dos versos 6 até o verso 8. E foi assim então que Roboão disse no texto, a partir dos versos 12: aumentou ainda mais os fardos sobre o povo, e com essa imprudência, segundo a palavra de Deus, com esta imprudência, ele causou uma grande ruptura no seu reino, pois ele começou então a perder as cidades, o povo começou então a se debandar contra ele. Começou a não mais aceitar os seus mandos e desmandos. E então ele começou uma declínio ladeira abaixo no seu governo. Meus amados irmãos, todos nós, independente do grau de estudo, independente da formação profissional, independente, nós precisamos de conselhos que vêm com os anos de experiência, especialmente daqueles que andaram com Deus e que ouviram os conselhos de Deus. Quantas vezes nós temos errado em nossas atitudes, porque esquecemos de ouvir os conselhos, por exemplo, dos nossos pais. Quantas vezes nossos pais nos disseram: não faça assim, não é assim,
Não é por aí. Se você me ouvir, se você me obedecer, vai acontecer isso, isso e isso. Se você não me obedecer, vai acontecer aquilo, aquilo e aquilo. E acontece exatamente como nossos pais nos disseram. Porque nos faltaram a sabedoria. E nós precisamos atentar, meus irmãos, para uma coisa que é muito importante. Todos nós precisamos ouvir esses conselhos. Pense um pouquinho, jovem. Pense um pouquinho, você de meia idade, nos conselhos dos seus pais, no conselho dos idosos da igreja. Pense um pouquinho, pense. Eles têm uma sabedoria que está acumulada de anos na sua memória, que foi lhes concedida por Deus. E eles têm muito a compartilhar sobre o que o Senhor fez na vida deles, nas experiências deles, no cuidado que Deus tiveram com eles, e eles podem passar para nós essas experiências, e nós precisamos tirarmos bom proveito. A partir de hoje, vamos procurar os idosos, vamos procurar atentamente ouvir a sua sabedoria. Senta perto de um idoso, converse com ele, busque da sua experiência, da experiência deles, para a sua vida pessoal. Converse com seus pais, converse com seus avós, converse com os outros idosos da sua rua, dos amigos do seu pai, que também são idosos. Converse com eles, bata um papo, aproveite das experiências que eles têm do passado. Por exemplo, experiências políticas que eles tiveram no passado, longínquo. Aproveite também da experiência que eles tiveram do passado para lidar com a situação de epidemias, como hoje nós estamos lidando com essa epidemia. Converse com os idosos. Eles têm histórias maravilhosas de como lidar com essas pandemias ou com essas epidemias ao longo de suas vidas. E eles podem passar essas lições preciosas para cada um de nós. Nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos, agradecer a Deus por ter nos dado idosos, que são sábios e que são colocados na nossa vida para nos ajudar. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a aprender com os idosos, com os anciãos, e a acatar os conselhos que eles têm para nós. Nós precisamos aprender isso. Sem isso, nós vamos sofrer muito em nossa vida. Nós devemos evitar a qualquer custo os erros da juventude. A juventude traz anseios, a juventude traz desejos, a juventude tem adrenalina, mas busque a sabedoria. Leve em consideração a sabedoria dos idosos, que com muita boa vontade terão prazer em nos orientar, porque eles sabem o que é melhor. Eles sabem o que é melhor. Que Deus nos ajude e que Deus também nos dê a disposição de tirar tempo da nossa vida para conversar com os idosos. Não descarte os idosos, não descarte o seu avô, não descarte o seu pai. Quando ele falar, ouça com atenção, dê ouvido, porque Roboão descartou o conselho dos anciãos, dos seus conselheiros, que eram conselheiros do seu pai, o rei sábio, Salomão, e aí fracassou no seu governo. Perdeu muitas tribos, perdeu muitas cidades que não quiseram submeter a sua liderança, por conta das suas palavras, por conta das suas rebeldias. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a ouvir os nossos idosos. Deus, nós oramos neste momento para agradecer pelo dia. E também, Deus, te agradecemos por essa noite que o Senhor nos concede. Dá-nos, ó Deus, que essa noite seja calma, serena e tranquila. Livra-nos, ó Deus,
do mal. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que pode servir para a nossa destruição, para a nossa condenação. Seja Deus com aqueles que estão enfermos, adoentados, acamados, e com seus familiares, confortando seus corações. Nós oramos também, Deus, pedindo perdão para as nossas falhas, para os nossos pecados, para as nossas iniquidades. E rogamos, Deus, que o Senhor aumenta-nos a esperança, porque esses dias têm sido tão difíceis. Tem sido, Deus, dias de trevas absolutas. Estamos subjugados, Deus, e presos, mas que a Tua boa mão está conosco, nós já sabemos. Por isso pedimos, consola os nossos corações e conforta-nos hoje e para todo sempre. Assim que oramos, confiantes